Muito bem, estamos ao vivo. Ao vivo para mais uma live Mentoria Sistêmica. Denise chegando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Bom dia. Conta pra mim um pouquinho aqui. Hoje eu acordei muito com o seguinte pensamento dentro de mim, a questão das dinâmicas ocultas. O que você tem dúvida sobre o movimento das dinâmicas ocultas? Dinâmicas ocultas por trás do resultado do nosso negócio. O que você sente aí que você vem fazendo, movimentos que você vem fazendo que de alguma forma eles vêm te impedindo aí de ir pro próximo nível aí no seu negócio. Oi, Andréia, bom dia. O que para você hoje, o que você entende que para você hoje dentro do seu negócio está sendo um impeditivo do seu resultado? Ah, Paty, você tá aí? Vou puxar você pra live, hein? Amanhã a gente tem live também. Muito bom dia. Neuma, bom dia. 1 grau em Curitiba, meu Deus. Aí eu acho que isso é bem desafiador. Aqui em São Paulo tá frio, mas nem tanto, nem tanto. Denise, você que está aqui bem ativa, conta um pouquinho, a Denise é da turma do Pais 3. Conta um pouquinho como é que está sendo para você a experiência de estar no Programa Avançado em Empreendedorismo Sistêmico. O que ele tá fazendo aí para você, para o seu negócio? A Roberta chegando. Muito bem. Andréia tem trazido bons depoimentos. Está bem desafiador. O que acontece? Quando a gente começa a conhecer um pouco mais, né, sobre dinâmicas ocultas mesmo, sobre coisas que estão acontecendo e que nem sempre a gente tem uma liberdade parcial, digamos assim, né? A gente tem uma liberdade parcial dentro das nossas ações quando a gente começa a ter acesso a determinadas informações. Isso acaba mexendo com a gente no ponto de trazer mais desafios, do ponto da autorresponsabilidade, o quanto eu preciso trabalhar essa autorresponsabilidade dentro de mim. Assim que eu comecei, muitas fichas caíram e os clientes sumiram. O que acontece? Se você começa a fazer se você recebe um conhecimento e você começa a fazer um novo movimento, é quase como se você é como se você mudasse de faixa. Então você muda de faixa vibracional. Então aí muitas vezes aquele cliente, determinado tipo de cliente que você tinha, ele passa a não se conectar mais com aquilo que está dentro de você e muitas vezes com aquilo que você passa a falar, né? Você começa a falar diferente. Você se posiciona diferente. Só eu que sou terapeuta na família. E o que isso quer dizer, ser terapeuta na família? Ah, só você que é terapeuta na família, você está querendo dizer que as pessoas vão para estão fazendo um outro movimento, né? O grupo, meu sistema faz um movimento, então eu sinto uma consciência de inocência. Eu vou repetir padrões, principalmente de coisas que eu vi na minha infância e que estavam ali nos meus pais, nos meus avós, de quem eu estava vendo. Aí, de repente, eu faço um novo movimento, eu faço um movimento diferente. Aí eu tenho que bater no peito e eu tenho que sustentar isso, porque eu vou passar a viver o quê? A consciência de culpa. E aí, dentro da gente, essa questão do não pertencer acaba tendo muita força, né? Então, a gente vai ver muitas pessoas que estão querendo empreender em algo que é diferente daquilo que a sua família faz. E internamente, às vezes, não é que a família está colocando algum empecilho em relação a fazer aquilo. Às vezes até acontece,
mas isso nada tem a ver com aquilo que de verdade está acontecendo dentro de você. Por isso que quando a gente traz a consciência, quando eu trago a consciência sobre aquilo que está acontecendo comigo, eu ganho mais força, né? Então, os processos de, vamos dizer assim, quase como se fosse uma autossabotagem, eu estou jogando uma luz naquilo, estou dando um lugar para aquilo, e aí eu faço o meu próprio movimento. A Neuma colocou aqui como desafio dela sentir-se sozinha, né, para fazer tudo. O que acontece, Neuma? Essa é uma sensação de que quando a gente chega no campo do empreendedorismo, ela é muito latente, até porque literalmente a gente chega só. Então, até a gente construindo equipe, até a gente contratar pessoas, até que a gente vai fazendo, formatando parcerias ou mesmo sociedades, o que acontece? A gente trilha essa jornada só. Então a gente aprende coisas da parte técnica, a gente aprende coisas que estão ligadas à entrega do nosso produto ou serviço, a gente define qual é a nossa laranja. Então esse movimento, essa construção que a gente vai fazendo, ela é uma construção sozinha. Só que o que você tem que observar aqui, ó? Um adulto, quando eu tô na minha postura adulta, independente de eu me sentir sozinha ou sozinho, eu consigo entender aquilo como parte de um processo de crescimento, como parte de um processo de construção. Então eu consigo ter um senso de observação sobre isso de um lugar bonito dentro de mim. Agora, quando eu faço um movimento onde eu não estou no presente, eu não estou nessa postura adulta, o sentir-me sozinha, desamparada, com medo, com determinadas sensações que acabam até me travando, acabam até me bloqueando de poder seguir adiante. Então o que acontece? Isso não está acontecendo no aqui e agora, isso está acontecendo lá atrás, isso está acontecendo no passado. Então quando a gente trabalha com a visão sistêmica dentro do empreendedorismo, nós vamos olhar para onde? Para as dinâmicas ocultas que estão por trás do resultado, da pessoa que não consegue criar um produto, que não consegue fazer aquilo que precisa ser feito dentro da rotina do dia a dia, para aquela pessoa que... Travou aí para vocês? Aqui disse que estava com baixa qualidade. Entende, Neuma? Então, essa sensação, essa solidão que ela acomete as pessoas, porque essa sensação de solidão, ela pode fazer o quê? Ela pode trazer um congelamento. E isso não é você hoje experimentando a vida. Voltou? Congelou? Voltou. Voltou. Muito bom. Travou, mas já voltou, legal. Então aqui, quem mais se sente dentro desse contexto? Quem mais sente que eu quero empreender, eu quero fazer um próximo movimento, eu quero levar a minha mensagem para o mundo, eu quero construir um negócio, mas sente muita dificuldade dentro disso. Ou a pessoa vai travar, não consegue fazer o que precisa ser feito, ou vai sentir solidão. A gente vai vendo que são diversas emoções, diversos sentimentos que eles acabam chegando. Aprendi muitas coisas nos seus vídeos, bacana. A ideia é exatamente essa, né? É que a gente vá destravando para poder literalmente fazer o que precisa ser feito. O que a gente tem que entender dentro de um negócio, dentro daquilo que você está empreendendo? Que é uma jornada. Então, que não é uma coisa assim, qual é o passo mágico que eu vou dar que vai me trazer resultado amanhã? Não existe isso, é todo um ponto de construção. Então, tudo que a gente aprende, principalmente quando a gente aprende, né, sobre nós, é só a gente pensar naquela história do machado e do lenhador, né? Então, a gente precisa afiar o machado. Ok, essa parte é importante. Então, todas as técnicas que eu vou aprendendo diante daquilo que eu vou utilizar. Mas o quanto o lenhador, ele tá bem com ele tá com musculatura dentro dele, para que ele possa fazer tudo que ele vai fazer, tudo que um lenhador vai fazer dentro da floresta. Então, cuidar do lenhador é tão importante quanto as ferramentas que eu preciso ter em volta de ter um bom machado. E muitas vezes a gente pula essa parte, né? Eu quero aprender sobre técnicas, eu quero aprender sobre os próximos passos, mas não necessariamente eu tô olhando para aquilo que está acontecendo comigo. E tem muita coisa oculta acontecendo dentro da gente, porque hoje nós somos adultos, né? Então a gente vive hoje num momento de muitos adultos infantilizados, né? De muitas coisas ainda, de muitas dores, muitas sensações, muitas repetições de padrões,
muitas lealdades invisíveis que nós estamos vivendo hoje, que não está acontecendo no hoje, isso está acontecendo lá atrás. Então, quanto mais a gente vai entrando em contato com isso, quanto mais a gente vai descobrindo sobre isso, quanto mais a gente vai se movimentando dentro desse contexto, a gente chega aonde? A gente chega no presente. E é no presente que a gente vai fazendo as coisas. Toda essa parte técnica que a gente tem que lidar com as nossas próprias emoções, que às vezes a gente tem que entregar um pouco mais no começo, em termos de descoberta, em termos de dedicação de horas para poder fazer o negócio da gente funcionar. Só que eu preciso estar num lugar dentro de mim onde isso seja fácil, onde isso seja leve. A Dani está colocando aqui, estou amando suas lives, estão me ajudando a colocar em prática meus sonhos. Muito bem, Dani. E é isso, ó. Vamos falar um pouquinho sobre isso que a Dani colocou aqui. Essa questão do bom aproveitamento de algo, né? O quão bem eu tô dentro de mim, o quão bem eu tô dentro de mim. E esse bem dentro de mim, ele diz respeito ao quão bem eu estou dentro do meu sistema de origem, o quanto eu sei que eu tenho a vida, né? Os nossos pais, eles não nos dão a vida. A gente recebe a vida através dos nossos pais. Então, atrás disso vem o quê? Vem todo um movimento que vem da nossa questão mesmo de origem até o ponto da gente chegar aqui. Quem são os nossos pais? Eles são os nossos veículos. Então, na fase adulta, um adulto que reivindica coisas dos pais, um adulto que se sente maior que os pais, que quer salvar os pais, né, que vive movimentos muito fortes ligados a tudo aquilo que veio lá da infância, ele vai ter o que no ponto presente? No ponto presente ele vai ter muita dificuldade, inclusive, de tomar aquilo que ele vem aprendendo do mercado. Então, aquilo que chega do mercado pra gente, né, um pouco do que a Dani falou, ó, eu tô aprendendo muita coisa aqui com você e estou colocando em prática. Então, nesse momento que ela se abre para mim, provavelmente ela se abre também para o que está chegando aqui de ensinamento sobre ela e do que está ligado aos pais. Então, é aquele momento que a gente fala, nossa, eu aprendi tal coisa e aquilo foi muito fluido de eu aprender, né, de eu ouvir, conhecimento, experimentação, que vira a minha própria sabedoria. Então, eu recebo aquilo que vem de outra pessoa que está me ensinando algo, eu consigo fazer um próximo movimento, eu consigo fazer um próximo passo. Agora, se eu sou uma pessoa muito questionadora aos ensinamentos que estão chegando para mim, aquilo que eu tenho que fazer, isso mostra o quão preso, quão presa eu ainda estou em relação ao receber, né? Ao tomar, ao saber receber aquilo que vem de alguém que, enfim, que sabe cumprir aquele processo. A Fabiola, essa foi a minha jornada até pouco tempo atrás. Estou aprendendo a trazer o adulto quando sinto isso. É uma convocação. A gente vai convocando, né? Que é a teoria do quem em mim. Então, por exemplo, hoje você tem uma rotina do seu dia, coisas que você precisa implementar no seu dia a dia. E aí, de repente, você simplesmente não consegue. Não consigo fazer aquilo que precisa ser feito. Eu procrastino. Procrastinar é fazer uma outra coisa mais gostosinha. É assim, quem em você se distrai? Então, se você é uma pessoa que você tem bem claro ali quais são os seus objetivos e que eles serão desafiadores, porque muitas vezes você está precisando ainda lapidar a entrega do seu produto, você está precisando aprender coisas técnicas, você ainda tem dificuldade talvez dentro da comunicação. Então, você vem fazendo um movimento para melhorar isso, para crescer com isso. Então, você atravessa isso numa boa. Só que se tem um momento que você precisa cumprir uma rotina do dia a dia e você acaba não conseguindo fazer aquilo que precisa ser feito, quem em você segura o seu movimento de expansão? Quem em você segura o seu movimento de experimentação? Quem dentro de você segura de você, tira de você a autorresponsabilidade? Porque quando a gente tem um negócio, os movimentos que a gente está fazendo, eles estão ligados ao quê? Eu vou me responsabilizar por aquilo que eu vou entregar para o mercado. Só que como que isso melhora, como que isso amplia, como que isso vai ficando cada vez mais profundo em termos de produto ou de serviço? Simplesmente quando você está no campo. Quando você está se prontificando a fazer o que precisa ser feito. Vamos ver aqui. Bom dia, tenho todas as oportunidades, mas não estou conseguindo começar. Fazer a modelagem e começar a cortar, costurar e vender. Tenho todas as oportunidades,
mas não estou conseguindo começar. Você sabe o que você precisa para começar? Esse é o primeiro ponto. Eu preciso saber uma coisa assim, ó. Eu sei que eu preciso começar, por exemplo, digamos que você fale assim, eu preciso primeiro deixar a minha casa, e vamos pensar aqui a sua casa, a sua rede social, eu preciso deixar aqui a minha casa, a minha rede social, num formato que as pessoas entendam aquilo que eu faço. Então, o que eu vou fazer? Modelagem, corte, costura e vender. Então, a primeira coisa que eu preciso organizar é isso. Então, a gente tem um movimento onde a pessoa não sabe qual é o próximo passo, então eu preciso buscar esse meu próximo passo. Quando eu sei qual é o meu próximo passo e ainda assim eu não consigo, e aqui é que está o movimento de experimentação, quando eu não consigo, qual é o sentimento que vem para mim? Sentimento de que as pessoas não vão gostar disso, alguém, às vezes a pessoa traz alguém, eu não tô fazendo tal coisa na rede social porque me vem a sensação, a pessoa dá um nome, de que uma pessoa X vai olhar para aquilo que ela está fazendo. E aí a gente tem que começar a dialogar com isso, com esse movimento. Então eu começo primeiro fazendo esse movimento, né? Porque tem coisas que elas não fazem sentido a gente não querer fazer. E aí a gente se agarra a isso que eu não quero fazer, eu dou um nome para isso, eu acho um culpado para isso e ainda assim eu não faço esse movimento. Mas tudo começa com um diálogo mesmo, né? Teoria do quem em mim. Quem em mim não consegue fazer isso de verdade? Qual foi a primeira vez que eu senti vergonha de fazer determinada ação? Esses são os pequenos passos, né? A gente vai indo depois, mais profundamente dentro de todos os contextos. Mas daquilo que a gente consegue fazer só, que você consegue fazer só aí, o seu primeiro movimento é o quê? É começar a se questionar mesmo. Quem em mim não consegue fazer isso? Essa atitude que eu tomo quando eu não consigo dar esse passo, ela é uma atitude que ela parece muito mais com alguém que está na sua postura adulta, ou ela vai se parecer muito mais com alguém que está numa postura mais infantilizada, que eu brinco aqui, que eu falo com vocês, que é a criança birrenta. Quando a criança birrenta ela tá ativa na gente, o que acontece? A gente sabe o que precisa ser feito e não consegue fazer. Outro movimento é, eu não sei o que precisa ser feito, mas eu sei onde tem essa resposta. E aí eu não tenho a coragem de buscar a resposta. Por quê? Buscar essa resposta implica que eu vou ter que começar a lidar com determinadas situações que talvez eu não queira olhar. Aí a segunda pergunta aqui seria o seguinte, o que você ganha com isso? Porque há um ganho aí. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem autorresponsabilidade, que não está experimentando a vida, porque empreender é você experimentar a vida, porque dentro do empreendedorismo você vai fazer dinheiro com isso, porque isso vai ter valor, você está mexendo no seu próprio autoconhecimento, porque quanto mais você entrega, você também se ouve, você também aprende daquilo que você está entregando, você está se movimentando para se relacionar, você começa a conhecer pessoas interessantes, você aprende com a história das outras pessoas que estão à sua volta, só que isso requer o quê? Responsabilidade, você passa a ter responsabilidade, você passa a ter compromissos, você passa a precisar ir para um movimento de exposição, né? Então aqui está o autoconhecimento, quando eu entro nesse processo de vulnerabilidade, de exposição, o que está acontecendo comigo? Então eu vou crescendo, eu vou aprendendo com tudo isso. Você começa a falar coisas que parte das pessoas vão discordar, o que a Denise falou. Eu comecei a fazer determinado movimento e os clientes começam a assumir. Por quê? Quando você começa a dar voz para aquilo que você faz, quando você começa a se posicionar, sempre que você escolhe uma coisa, você está renunciando outras, né? E às vezes é um pensamento infantil quando eu quero tudo ao mesmo tempo. Não. Quando você escolhe por algo, quando você se posiciona por algo, algumas coisas elas vão ficar para trás, elas vão ficar de lado. É um movimento onde você para de fazer as coisas para agradar as pessoas, para poder pertencer. E é aqui que a gente tem que ficar bastante atento. Isso é muito sistêmico. As atitudes que você toma para poder pertencer. Só que muitas vezes aquilo já não faz mais sentido para você. Então, ou eu me sinto inocente, porque eu estou agindo como aquele grupo quer que eu haja, seja o meu grupo familiar, seja qualquer outro grupo, ou eu vou sentir culpa quando eu escolho seguir as minhas próprias regras, as minhas próprias diretrizes, quando eu quero experimentar a vida de um lugar diferente do lugar que é parecido com aquele grupo no qual eu estou inserida. Então eu faço um movimento. Então o que acontece? Quando você sai do sistema, quando você sai do seu sistema, você acaba expandindo ele, porque as próximas gerações também passam a ter como referência
aquele teu estilo de levar a vida. Então, para a maioria de nós, como esse é um movimento inconsciente, para a maioria de nós, pertencer é mais importante do que sobreviver. Então, por isso que às vezes é muito difícil para uma pessoa que ainda não está desperta, quando ela vai trazer algum tema que seja impopular, por exemplo. Impopular para o sistema dela, impopular para o grupo que ela está acostumada a circular. Então, é como se você fizesse aquele movimento que diz respeito a você está olhando com carinho para você, sobre algo que você acredita, e o que acontece? Algumas pessoas vão sair da sua vida, mas você tem que compreender que novas pessoas vão entrar. A pergunta sempre é, quem quer pagar esse preço? Então essa é uma postura adulta. Já numa postura infantil e inconsciente, eu vou querer ficar sempre onde está mais seguro, onde está mais quentinho. E onde isso começou a ler? Isso começou lá no seu sistema de origem, né? Do 0 aos 7 anos, somos uma folha em branco, então muita coisa está sendo imprintada ali na gente. Essa coisa de olhar pro lenhador, né? A Leila tá falando. É muito importante essa questão do lenhador. Dentro do programa avançado em empreendedorismo sistêmico, né, tem um momento, agora eu vivo contando isso aqui aberto nas redes sociais, e eu falo assim, que quando você cria um produto ou serviço, isso é só um perfume da sua vida, né, que tem coisas muito mais importantes, que é sobre você descobrir que essa pessoa que mora aí dentro de você, quando você aciona esse adulto que sabe que a vida é um jogo e que está na vida para experimentação, então quando você cuida do lenhador, você pode caminhar por diversas florestas, você pode ter diversos machados e você pode inclusive escolher o que é que você vai fazer com aquele machado, a partir daquele machado. Então você traz muito mais esse ponto não só da autorresponsabilidade para você, né, como você também você vai se soltando de coisas que, né, das dinâmicas ocultas que vão nos prendendo, do quão importante para a gente é fazer parte de determinados grupos, né? E acabar seguindo, né? Então, eu deixo de experimentar, eu deixo de ser o... Qual que é o movimento aqui do lenhador? É quando o lenhador, ele vê que dentro desse contexto, na floresta, onde há as árvores, onde há o próprio machado, ele é o protagonista. Cheguei agora, Sandra. Cheguei, bem-vinda, Sandra. Cheguei agora, já estou me identificando. É um grande presente quando a gente vai chegando nesse lugar, esse lugar que traz mais poder, esse lugar que vai nos desbloqueando, esse lugar que vai nos destravando, esse lugar onde eu começo a girar um novo software dentro de mim. Só que há uma forma para fazer isso. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, eu quero arrancar de mim o meu passado. O meu passado foi doloroso, eu tenho um passado de escassez, uma família de escassez, eu tenho movimentos da minha infância que foram muito dolorosos. Cada um de nós vai ter pontos, né, de desafios, nem que seja um desafio. Agora, a gente sabe que a gente não é feito de um desafio lá de trás, a gente é feito de muitos desafios. Então, há um movimento que eu preciso fazer sobre essas questões, porque isso é parte da minha história. E aí, dentro do sistêmico, quando a gente olha para as 3 leis, dentro da visão sistêmica, dentro das constelações, onde a gente vai ter ordem, né? Tudo que veio antes tem precedência. Então, como que eu olho para os mais velhos? Eu vou ter do equilíbrio, que é a questão do dar e receber. Não adianta eu só querer receber da vida, das pessoas, dos contextos. Eu também preciso ser uma pessoa que sei entregar, que sei contribuir. Isso vai equilibrar a parte das trocas. E a parte das inclusões. É muito fácil para a gente hoje excluir qualquer coisa, dentro de qualquer sistema que a gente está navegando e andando. Então, simplesmente, eu não gosto daquela pessoa, eu vou excluir aquela pessoa. Posicionar-se é diferente do contexto de exclusão, porque é uma postura que está dentro de mim. Então, tudo aquilo que eu gasto energia, tudo que eu foco, expande. Então, se as coisas que as pessoas trazem para mim, elas geram em mim determinadas emoções e eu vou ter dificuldade em lidar com isso, o que vai acontecer? No lugar de eu colocar energia em coisas que eu preciso fazer para construir o meu negócio, para construir algo no empreendedorismo, a minha experimentação, no lugar de eu crescer com aquilo, tem uma voz dentro de mim me guiando, dizendo que eu não sou capaz, que aquilo não vai dar certo, que aquilo não é para mim, que aquilo dá certo para outras pessoas, mas não para mim. Ou dentro de mim, se eu começar a ter sucesso, eu fico diferente de quem, né? Então, assim, eu vou ficar diferente da minha família, como que internamente isso repercute dentro de mim. Então, tem coisas e perguntas que hoje a gente consegue trazer a pergunta e a resposta já trazer algum movimento diferente pra gente. Só que tem mais e mais e mais perguntas.
que eu tenho e que eu preciso ir saindo aos poucos disso. Então, como eu levei muitos anos para chegar nesse lugar, eu não vou levar a mesma quantidade de anos. Ah, levei 40 anos para isso, agora eu vou levar 40 anos de volta. Não, vai ser num tempo muito menor, mas não vai ser em um dia. Vai ser dentro de um processo, vai ser dentro de um ponto de disponibilidade, onde eu vou ganhando força, onde eu vou ganhando musculatura para que eu possa experimentar. Quando a gente fala de negócios, eu falo muito também para o pessoal que está à minha volta, né? Meu negócio, minhas regras. A gente precisa saber colocar as regras que estão dentro ali do nosso negócio. Isso é posicionamento, né? Então, a gente vai ter conexão, você vai agradar um grupo de pessoas e essas pessoas vão estar ali com você, vão experimentar do seu produto ou serviço e outras não vão gostar e outras não vão fazer esse movimento. E a gente precisa ter dentro da gente que está tudo bem, porque muitas vezes a gente está olhando para o lugar errado. No lugar, eu tenho 90 pessoas que se alegram com aquilo que eu faço e tenho 10% que não se alegram com aquilo que eu faço. Qual que é o erro aqui? Quando eu quero agradar esse 10%. Você não tem que agradar os 10%. Inclusive, pode ser que esse número aumente. Chega um momento que você está agradando 50%, você está desagradando 50%, porque esse número cresceu. E está tudo bem. Então, a gente precisa, dentro de uma postura adulta, aprender a sustentar as nossas próprias escolhas. Porque um adulto posicionado, ele não quer agradar o mundo. Ele quer se conectar a pessoas através de produtos, serviços, autoconhecimento, relacionamento, conexão. Então, eu vejo o cliente como cliente. Agora, se eu estou dentro de um lugar onde eu estou preocupado com a minoria que não está gostando daquilo que eu faço, eu estou desprestigiando as pessoas que estão gostando, eu começo a perder conexão com quem eu tenho conexão, porque eu quero agradar quem não está gostando como se eu tivesse que achar uma unanimidade. Isso não é uma postura adulta, isso é algo que eu trouxe dentro do meu histórico ou que eu vi acontecer muito forte dentro do meu sistema e que eu tomei aquilo como uma verdade para mim. Ou seja, esse senso, por exemplo, de querer agradar aos outros, querer agradar quem não está gostando daquilo que você está fazendo. Essa pergunta, quem em mim, virou o seu mantra, né? Acho que você quis dizer aqui, o mantra diário. Sim, porque a gente vai... Isso é qualidade de presença, né? Ai, não consigo fazer tal coisa, estou com essa dificuldade. Quem em mim não está conseguindo fazer isso? Essa atividade que eu preciso fazer nesse exato momento, ela é uma atividade que me leva para o mais? Ela me leva para a vida? Ela me leva para esse ponto de experimentação? Ela me leva para a melhoria contínua do meu negócio? Olha quantas outras coisas eu consigo me agarrar no lugar de eu deixar algo inconsciente em mim, falar assim, as pessoas não vão gostar de mim, não vão gostar disso que eu estou fazendo, eu não estou sendo boa o suficiente, eu começo a entrar em muitos movimentos. E aí eu quero dizer algo aqui para vocês, né? Oi, Maíse, tô te vendo aqui. A Leila colocou aqui, né? Sair do seu sistema. Como que eu interpreto, né, esse sair do sistema? Então, quando eu me mantenho dentro de um sistema, né, quando eu me mantenho, a gente nasce dentro de um sistema. E o que a gente faz? Enquanto criança, a gente tem uma lealdade muito grande com os nossos pais, com a história deles, dos nossos avós, ou seja, com o contexto da nossa ancestralidade. Então, por exemplo, quando a gente fala de empreendedorismo nos dias de hoje, isso não é uma coisa comum. Como que a gente foi criado dentro do nosso sistema? A maior parte de nós, não todos, algumas pessoas, vêm de sistemas empreendedores e a gente vai ver que essas pessoas têm mais facilidades para empreender. Por quê? Porque ela meio que é criada dentro daquela esfera, dentro daquele campo empreendedor. As pessoas, ao empreender, o que a gente quer ao empreender? A gente quer experimentar a vida, a gente quer conhecer pessoas, a gente quer ter possibilidades de fazer mais dinheiro e isso com certeza vai trazer melhores e maiores experimentações. Por quê? Porque essa energia ela vai fazer com que a gente circule, né, num movimento mais fácil dentro da vida, né? Abre caminhos de possibilidades. Se dentro do seu sistema, esse é o contexto que se vive, ele é de mais escassez ou as pessoas foram mais estimuladas a buscar o emprego, ter a segurança do corporativo, há todo um contexto, há um conjunto de regras e valores que estão dentro desse sistema. Então, quando chega na fase adulta, a gente está ouvindo o quê? Nós estamos ouvindo de outras pessoas, a internet trouxe essa super conexão, então hoje a gente compete com o quê? Quem está empreendendo, para gente que empreende, por exemplo, você pode estar empreendendo qualquer coisa, desde um produto físico até algo online. Então, hoje a gente está levando muito esse contexto aqui, o contexto do autoconhecimento, essa questão de destravar, essa questão de experimentar. Seria como se a gente estivesse aumentando a ponta da pirâmide.
Então, poxa, essa estatística ela é uma coisa assombrosa. 1% da população mundial detém mais de 90% da riqueza, né? Quando a gente vai falar do fluxo de dinheiro. Então, é uma coisa que está muito desproporcional. Quando a gente vai crescendo, né, através dos conhecimentos sistêmicos, da liberdade, dos conhecimentos sistêmicos, de outros conhecimentos, da gente ir alcançando pontos de liberdade, o que vai acontecendo com a gente? O dinheiro começa a mudar de mãos. Então, por exemplo, eu gosto de citar sempre essa coisa do consumismo. Então, sei lá, a gente é estimulado que ter coisas, né? Então, assim, no lugar de você ter 10 pares de sapato, você quer ter 40 pares de sapato. E quando você começa a olhar e ver que tem outras formas de você estar melhor, de você não precisar ter mais uma roupa, mais uma peça de roupa, algo assim, no qual você quer alimentar algo, uma sensação de falta que você tem em você, então esse dinheiro muda de mãos. Eu passo a ter menos calçados, eu passo a ter menos roupa e eu começo a investir em outros movimentos, em outras coisas que vão me trazer cultura, que vão me trazer autoconhecimento. Então a gente está vendo que agora, como a gente está na era da transformação, da informação, da tecnologia, da transformação, o dinheiro começa a mudar de mãos. E a gente começamos a nos sentir o quê? Pessoas mais autorresponsáveis, pessoas com mais liberdade. Então a gente vai saindo daquela esfera muito de medo que um determinado campo ele traz pra gente. Então a gente vai ter influência do nosso campo familiar, nós vamos ter influência do nosso campo de amigos, nós vamos ter influência do nosso campo enquanto país, enquanto cidade. Então todos esses movimentos eles vão trazendo o que pra gente? Um pouco mais de liberdade. E quando a gente experimenta dessa liberdade, o que a gente faz? A gente quer levar isso para outras pessoas também. E aí a gente vai formando isso que a gente vai formando aqui, ou seja, o conhecimento patrocina a libertação de nós mesmos. Então eu pego algo que esse professor me disse e eu falo, uau, que bacana essa experimentação que esse professor, que esse mentor, que esse empreendedor que está contando a jornada dele. Então qual é a jornada que eu conto dentro dos meus programas? Eu conto a minha própria história e a história das pessoas que juntos comigo ali, dos empreendedores e empreendedoras, de coisas que a gente vem construindo. Então é bem bonito, né? É um destravar mesmo. É um programinha que vem rodando na gente e que a gente está vivendo aquilo de forma inconsciente. Dentro do sistêmico, né, a gente entende que você não quebra nada, você não exclui nada, você não nega absolutamente nada. A gente fica com tudo, né? Porque a gente olha por cima tudo isso, né? A gente olha que tudo que está acontecendo também serve a outros. E aí, desse lugar, eu consigo fazer esse movimento de expansão. Eu consigo ir saindo do meu sistema. Então, eu mesmo sentindo culpa, eu sei que aquilo é um ponto meu de experimentação, mas eu sei fazer esse movimento. Então, ele fica mais leve. Oi, Márcia Lindona. O passado serve de aprendizado. E o passado... ele precisa, tem muitas coisas que estão no passado e elas vêm se repetindo porque elas só precisam descansar, elas só precisam de um lugar. Então, nenhum antepassado nosso, coisas que eu estou repetindo hoje. Então, digamos que eu seja uma mulher que eu me sinto muito triste e eu não sei de onde essa tristeza vem. Aqui pode ter uma lealdade invisível. Alguém do meu sistema que sentiu muita tristeza, que talvez tenha vivido uma dor muito grande, a perda de um filho, um assassinato, uma depressão por ter ficado isolada, alguma coisa aconteceu. Então essa pessoa ela foi esquecida. Então coisas que a gente sente no hoje, eu tenho muita vontade de empreender e no entanto eu não consigo seguir adiante. Então tem coisas que são nossas, tem coisas que são do nosso passado, tem coisas que são nossas com os nossos pais e tem coisas que são com a nossa ancestralidade, de um lugar onde a gente nem alcança. Como que a gente vai alcançando isso? A gente vai alcançando ou através de uma constelação, através de exercícios sistêmicos, ou mesmo quando um conhecimento ele rasga meu coração, ele vai direto para minha alma e aquilo passa a ser transformado. Para onde a gente tem que olhar? Que não é uma intervenção, é um caminho, é um processo onde eu preciso estar disponível. O que o sistêmico traz de bonito? O sistêmico não é só sobre você, não é só sobre força de vontade, não é só sobre você sair para trabalhar todos os dias, né? Essa força de ação é sobre enquanto você está fazendo esse movimento, sair para trabalhar todos os dias, esse movimento de força de ação, quantas informações chegam até nós e aí essas informações elas vão sendo trabalhadas.
Então, qual que é o movimento aqui, né? O movimento aqui é que quanto mais eu tenho conhecimento, quanto mais eu experimento, quanto mais algo que vocês ouvem aqui na live, ou quando eu estou fazendo a aula, que acontece às quintas-feiras no YouTube, e você pega o ensinamento ali, você coloca ele em prática, esse já está sendo o seu movimento, seus pequenos passos. A Margarete colocou, acabei de descobrir muita infantilidade, muita. Olha só, comecem a prestar atenção no seguinte, em vocês e comecem a observar nas outras pessoas também. Vocês vão observar que tem adultos que eles inclusive falam como criança. A pessoa faz uma vozinha assim, ela faz, entende? Ela vai para um lugar dentro dela, quando você faz uma pergunta para ela, ou quando ela vai apresentar algo, e você vê nitidamente ali a voz de uma criança. Segundo, os tipos de medo que as pessoas apresentam. Porque o medo, ele é o quê? O medo, ele te paralisa. Então, se a gente for trabalhar o medo sozinho, inclusive vai ter o workshop Quebrando o Seu Negócio, do medo de empreender ao amor pelo propósito, onde eu e a Paty Mello, que está aqui na live também, nós vamos passar com você 2 dias fazendo exercícios, depois a gente vai fechar com uma constelação, né, onde a gente fecha tudo o que aconteceu dentro desses 2 dias, com exercícios ligados a sabotadores, a inteligência positiva, e é onde a gente vai trabalhar com vocês isso. Por quê? Porque tem muita coisa sobre o medo que está acontecendo aqui agora, que é o teu medo de estimação, coisa que você vem trazendo. A gente vai aonde? A gente vai te levar até a raiz através de vivências, a gente vai te levar até a raiz desses medos, trazer você para o presente para você ganhar força para quê? Para o seu próximo passo. Então, quando eu tenho força nesse meu próximo passo e eu saio desse medo, eu inclusive fico mais disponível para os aprendizados, né? Para aquilo que vem para mim, não só para aprender com aquilo que aconteceu comigo na minha história, na história da minha família, como também para poder dar esse próximo passo onde muitas pessoas, assim como eu, estão caminhando dentro de um negócio físico, dentro de um negócio online, ou mesmo se eu estou no movimento de transição de carreira. Eu quero fazer uma transição de carreira, mas eu tenho medo porque isso vai tirar toda a minha segurança. Então, quer dizer, eu coloco vários empecilhos. Qual que é o movimento mais seguro que eu posso fazer, onde o medo não me paralisa, mas o medo é utilizado como o quê? Como algo ou alguém que me ajuda nos próximos passos. Então eu super sugiro, você clica aqui no link da bio, tá com um valor super promocional aí, ele tá com um preço, ele vai aumentar, né? A gente vai aumentar, quanto mais vai chegando perto do workshop, o preço vai aumentando. Então nesse momento que eu faço essa live, ele tá por R$197, você pode inclusive comprar em até 12 vezes. Então vem com a gente para você, né, para você poder olhar para isso. E se você quer usar algo sobre o medo aí nos seus processos, vem com a gente que você também pode depois, se você vê que as ferramentas que a gente utilizou, que os modelos de intervenções que nós fizemos ali, ele faz sentido para você aplicar nos seus clientes, você também é muito bem-vindo para trabalhar o seu medo, porque em alguma esfera, em alguma instância, todos nós temos medo de algo, então você vem, trabalha isso com a gente e depois você pode utilizar, né? E a gente tem que estar cada vez mais perto das fontes, das pessoas no qual a gente entende como fontes, né? Então, ele é diferente de um programa, hoje para participar de um programa é em torno de 2.000, né? Em torno de 2.000, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, dependendo de alguma promoção que a gente faz, mas o workshop, por ser o primeiro, ele tá também. Então, quem não veio ainda, vem. A Carol pergunta aqui, prosperidade tem a ver com liberdade? Total. Uma pessoa livre, como que você identifica que uma pessoa é livre? Ela é próspera. E a prosperidade aqui é o quê? É o crescimento, é a evolução que eu vou tendo. Eu vou crescendo em todas as esferas da minha vida. Eu cuido de uma, ganho musculatura para aquela. Aí eu pulo para outra. Por quê? Porque eu já tenho, inclusive, os aprendizados daquela outra. Aí outra parte da minha vida, outra esfera da minha vida, então eu tô lá na esfera financeira, esfera de saúde, esfera relacional, esfera social. Eu vou crescendo em todas elas. Então eu vou alcançando o quê? Liberdade. Eu já compreendi que a vida é um jogo. Eu vou saindo dos emaranhamentos que eu vou vivendo dentro dos sistemas e eu vou seguindo como uma pessoa livre. Essa pessoa livre
Para uma pessoa, o que a gente vai entendendo quando a gente vai tendo liberdade para as coisas? Fazer as coisas vai se tornando fácil. A gente percebe que é a facilidade. A Rafa perguntou, Ale, quanto mais próximo fisicamente do nosso campo familiar, mais ele atua sobre a gente? Sim, sim. Mais ele atua sobre a gente. Então, quando eu começo a perceber as dinâmicas que acontecem dentro da minha família, Rafa, e eu já começo a caminhar, tô dando os meus passos para o ponto de liberdade, eu vou começar num ponto meio que a sentir culpa e falo assim, nossa, minha família, por exemplo, vive um momento de escassez, vive um momento, dentro dela, né, se movimenta muito essa coisa, há muita amorosidade, mas há muita escassez, ou uma família onde há muito julgamento. Eu começo a olhar para isso, para essas coisas, sempre sem julgar, sempre sem intenção. Eu olho para aquilo, eu dou um lugar para tudo aquilo. Então aquilo não está combinando. Então o que eu faço? Eu saio de perto. A família está sempre no meu coração, eu vou visitar a minha família, eu amo as pessoas do jeito que elas são, mas eu escolho fazer diferente. E muitas vezes o distanciamento é o primeiro passo, tá? Quando a gente se distancia, né, a gente encerra um ciclo. Eu saio daquilo, eu encerro um ciclo. E desse distanciamento eu consigo olhar também com amorosidade para tudo isso e eu abro um novo movimento ali, né? Então eu fecho um ciclo, eu abro um novo ciclo. É um novo movimento que tá ali dentro. Porque assim, ó, quando eu julgo, quando eu tenho expectativas sobre algo, quando eu quero que algo aconteça, quando eu quero que uma pessoa seja diferente daquilo que ela é, eu tô gastando energia com isso. Eu gasto energia com isso. Agora, quando eu deixo para a pessoa, para o sistema, tudo aquilo que é dele, também me vejo parte dele, mas fazendo novas escolhas, esse é o caminho para onde a gente vai se movimentando para dentro da liberdade. Então esse lugar é o quê? É um lugar que não tem julgamento. Alguém colocou aqui, eu me irrito quando a pessoa faz isso como criança. Deixa eu colocar aqui para carregar. Então eu vou ter que tirar o fone. Depois me diz se vocês estão me ouvindo bem. Agora eu tô sem o fone de ouvido. Então vamos lá. Essa frase aqui, ó. Eu me irrito com uma pessoa que faz como criança. A gente vai começar a observar isso. Quem em mim se irrita? Essa é a primeira pergunta. E o segundo é esse seguinte ensinamento. Toda pessoa que passa pela sua vida e te traz algum desafio, alguma tensão, vem mostrar algo que precisa ser curado em você. Então aqui eu vou olhar quem em mim se irrita com aquilo, né? Porque não é pra me irritar, é pra eu ficar, porque assim, tá ok aquilo, aquele é o momento da pessoa, aquilo é aquilo, né, com a pessoa. Então é legal a gente sempre tá olhando para esses nossos sentimentos, porque eles são os nossos ladrões de presença. Os ladrões da nossa qualidade de presença. Eu não consigo fazer com alegria, com leveza o que precisa ser feito, porque eu ainda não alcancei essa liberdade dentro de mim, e para isso eu preciso olhar para diversas coisas que estão lá atrás. Então, dentro de processo eu venho olhando. Então, o que a gente vai fazer, por exemplo, no workshop? A gente vai olhar para um carinha. Aqui, qual é esse carinha? Medo. O medo que tira aonde você não consegue gravar um vídeo, o medo que quando você pensa num faturamento muito alto, aquilo vai trazer determinada tensão para você, o medo do que as pessoas vão achar ou pensar de mim, medo de será que eu vou dar conta? Então, quando a gente vai aprendendo a olhar para as nossas próprias emoções e como que eu as trabalho, eu começo o quê? Eu venho para o presente e dentro desse presente eu começo a construir. A Eli colocou, Ale, quero saber mais desse workshop. Eli, já tem um link lá, aqui na minha bio, e aí você vai fazer a sua inscrição, depois tem um vídeo de apresentação, ou é um vídeo que tô eu e a Paty, ou é um vídeo que tá só a Paty. Ó, eu tô vendo que tem gente aqui que já tá comprando o workshop, venho que vocês serão muito bem-vindos aqui com a gente, muito bem-vindos mesmo. A gente vai montar um grupo, tá? A Paty tá montando aí, acho que vai ser um grupo no Telegram. A gente vai interagir com vocês antes do workshop. A gente vai preparar, né? A gente tá fazendo inclusive lives aqui. A gente vai preparar vocês para esses 2 dias. Aqui, conversando com vocês lá dentro do grupo do Telegram. Amanhã eu e a Paty vamos fazer uma live. Amanhã a live é às 11. É às 11 amanhã, Paty?
Amanhã a live às 11 horas. Também quero. A Carol, vem com a gente. Maíse, bora. A Leila, esse workshop deve ser uma virada de chave. Será? Amanhã na live a gente vai falar bem especificamente sobre ele, porque ele é um ponto, né? Quando a gente pega o medo, a gente pega um ponto. O que é interessante disso? Quando a gente pega algo, né? Porque a gente tem tanta oferta boa hoje, tem tantos bons professores, boas metodologias, e um dos nossos intuitos, né, dentro dos programas, dentro de todo o movimento que é feito aqui, que sempre tem o sistêmico junto, é a gente aprender a tomar as coisas. Então tem pessoas que elas já têm o que elas precisam, porque elas já compraram, já adquiriram, mas elas não estão sabendo tomar aquilo. Então, quando a gente sai, inclusive, desse ponto de medo, a gente vai ver que o medo tem uma ligação também com conexão, como a gente se conecta com os nossos pais, isso faz a gente dar um próximo passo. Vai ser todos os tipos de medo? A gente tem lá 3 elementos, a hora que você entra, que você vem pro grupo, para esses grupos que a gente está montando, a gente vai contar ali. A gente está olhando especificamente para o medo dentro do empreendedorismo. Quais são os medos que eles vão trazer força, né, que eles mexem com a gente ali dentro do empreendedorismo. Mas o que a gente entende? Quando a gente estiver trabalhando um determinado seu lá e ele destravar, pode ser que caia a ficha de um outro medo que está ligado em alguma esfera fora do empreendedorismo. Se a Paty quiser escrever, pode escrever aqui, Paty? Pode falar dos 3 medos? É surpresa. Ó, a Paty está colocando aqui, alguém perguntou, deve ser uma virada de chave? Ela falou assim, não só deve ser, como é. E a Paty amanhã venham pra live, ela vai contar a história dela, todo o movimento. Por que a gente juntou? A gente está juntando a inteligência emocional e a inteligência sistêmica. Não tem ninguém fazendo isso, esse é o primeiro, né? A gente vai fazer 3 esse ano, então esse primeiro é bastante especial. Ó, o pessoal tá comprando, tô vendo o pessoal chegando aqui. Tá sendo bastante forte a gente fazer esse trabalho. Já tô no workshop. O Rafa lindão. Ah, foi uma afirmação, Carol. Boa, Carol. Bacana, muito bom, né? E esse senso de comunidade, né, que a gente quer trazer. Então, o grupo que chega, a gente poder, enfim, fazer um movimento. Vocês poderem fazer um networking entre vocês também. A gente vai organizar isso para a gente poder se conhecer. Porque nós somos uma comunidade de destinos. Então, se nós estamos aqui disponível para o nosso autoconhecimento, disponível para transformarmos em produtos ou serviço, uma coisa que a gente acredita, aquilo que transborda, né? Empreender é dar o que sobra. O que vem transbordando em você? Né? O que você vem descobrindo sobre você, quais são os caminhos que você vem escolhendo, que você está caminhando para essa liberdade, que também passa a fazer sentido para outras pessoas. Então eu pego um método aqui, pego outro método ali, vou conhecendo pessoas. Eu acho que o nosso principal presente é quando a gente fica mais perto, a gente vai se conhecendo e esse crescimento ele vai levando literalmente a gente para um próximo nível. Angélica, lindona! Cadê o foguinho aqui, Angélica? Agora, quando eu penso em você, vem pra mim o rebojo do foguinho. Eu tô dentro do workshop, muito bem. Muito bem. Plauto lindão tá aqui. Começa aqui de workshop. Leila, o workshop vai ser dia 17 e 18 de julho, sábado e domingo. E se por um acaso alguém quiser estar com a gente, mas não vai poder estar presencial, a gente quer que você se organize para estar com a gente presencial, depois tem acesso à gravação 3 meses, tá? Mas é legal, tá? Porque como ele é um workshop de vivência, tem exercício que nós vamos fazer entre nós. A Neuba colocou, vou sair do workshop novinho em folha, sem ser mais a criança birrenta. Bonito, a gente vai usar a criança birrenta só para aquelas birrinhas que faz sentido a gente fazer. Eu tô no grupo de WhatsApp. Não, a Paty vai mandar para você que já tá dentro do workshop. Você vai receber uma mensagem da Paty aí por esses dias de boas-vindas e com o link, ou o link já tá lá dentro da plataforma. Quando você comprou, você já vai para uma página onde tem um vídeo lá de boas-vindas e a gente vai colocar
esse grupo para você. Vai ser bem bacana, como ele tá como experimental, né? Quando algo começa assim, é legal como a gente começa, porque a gente quer fazer algo bem bonito aí, que a gente tá, né? Esse workshop, ele vai chegar um momento que ele vai ser presencial. Então a gente vai para um lugar bem bonito. Depois você vai poder repetir, né? Se você fala assim, eu fiz agora e eu caminhei com um determinado movimento. Aí você vai experimentar. Conhecimento, experimentação que vira a sua sabedoria. E aí mais pra frente a gente quer fazer ele num lugar bem bonito, na natureza, pra gente passar talvez até mais de 2 dias, de 2 a 4 dias, pra gente, enfim, fazer uma imersão bastante profunda. Nesse momento, né, ele nasce com o que a gente pode, né, com o que a gente pode fazer, que é no movimento online. A live de amanhã vai ficar gravada? Vai, Rô! A gente tá deixando ela gravada. Amanhã no Insta da Paty, mas vai aparecer aqui pra mim, e depois a gente só fala onde ela vai estar gravada. Ela vai ficar lá no da... Vai ficar no da Paty. E essa daqui tá aqui. Acho que eu consegui tirar muitas dúvidas. Valeu aqui? O que você aprendeu hoje? Nós já estamos aqui caminhando para o fim. Ó, a Paty está colocando aqui, né, que a gente está olhando para os medos dentro do empreendedorismo, né? Um dos medos que a gente sente, porque eu e ela já sentimos, e a gente já conversou com outras pessoas, o medo do julgamento, né? Quando a gente se expõe, o quanto a gente fica com medo. A Rafa colocou, tá tudo bem pegar um pouco de um método e um pouco de outro método? Sim. O como você experimentou um pouco desse método, como você experimentou um pouco desse outro método, que virou algo aqui e que daqui a pouco vira o quê? O seu próprio método. O que é importante quando a gente pega os métodos é a gente experimentar. Ó, medo do julgamento, medo do fracasso. Mudança de pele, a Leila colocou. É isso aí. Vem fazer na Bahia, em Salvador. Ó, a gente já colocou o tema no campo. A gente está disponível, a gente quer muito experimentar. A gente vê esse workshop como algo grande, como algo diferente. A gente está fazendo a partir dos nossos próprios medos, dos nossos próprios estudos, das nossas experimentações, da nossa vulnerabilidade. Floripa. Ai, Floripa tá me chamando muito. Bacana. Vem, Rô, entra assim no workshop, vem com a gente. O passado precisa de um lugar e coragem para sair do sistema. Isso, e coragem para expandir o sistema. Porque olha só, a gente tem isso, é pouco presente para muito passado. Como que é a nossa história hoje? Por que o campo maior nos toma? Porque é pouco presente para muito passado, muitas histórias. E o que fez a gente chegar até aqui foi essa perpetuação, né? O que fez, né? Foi o fato de nós vivermos em comunidades, em sistemas. Então isso tem uma força muito grande. Só que se eu quero experimentar algo diferente daquilo que o meu sistema de origem traz, então há movimentos que eu faço, eu saio daquilo e eu tô fazendo o quê? Eu tô abrindo. E quando eu estou expandindo, porque eu tô trazendo novas situações, novos recursos, novas experimentações, os próximos também vão me ter dentro do campo que é inconsciente como referência. Olha que bonito isso. Depois nós vamos escolher, à medida que a gente for fazendo workshop, trazendo os grupos, a gente já vai combinando onde que nós vamos querer. Ó, quando a gente puder fazer ao vivo, que provavelmente vai ser o ano que vem, eu tenho certeza que o campo vai trazer pra gente um lugar bem bonito pra gente poder fazer esse encontro, pra podermos crescer juntos, né? Eu, a Paty, a gente tem muita gratidão por todos os professores, mentores que contribuíram com isso que a gente vem construindo hoje, né? Um dos produtos que esse produto que a gente vem construindo juntas e tantas outras coisas que estão em volta, de honrarmos, né? Tudo que a gente aprendeu, primeiro dentro do nosso sistema, com os nossos principais professores, que são os nossos pais, depois ao longo das nossas jornadas, a nossa passagem pelo corporativo, nós duas temos históricos de bastante força dentro do corporativo, até chegar no empreendedorismo, com muita dor, com muita,
né? Tinha muita coisa acontecendo quando a gente decide fazer essa jornada. E agora esses próximos movimentos. Então a gente vem contar um pouco dos nossos medos, das nossas histórias e das estratégias que a gente vem utilizando e caminhando para esse lugar de liberdade, né? Que eu acho que a gente sempre pode mais. Bom, muito bem, esse foi o nosso encontro de hoje. Amanhã temos mais um encontro. Amanhã a gente vai falar especificamente sobre o medo. Então, a live de amanhã ela é bem focada nisso. É claro que a gente vai sempre trazer o contexto da inteligência emocional e o contexto, né? E as respostas sistêmicas dentro desse contexto. Então, eu vejo vocês amanhã, quarta-feira às 11 horas, e vejo depois vocês quinta-feira às 11 horas para uma aula com ponto específico no YouTube. Ô Bruno, clica aqui no meu nome, vai no link da bio e vai no link ali da minha bio que você pode fazer a inscrição. É um conhecimento transformador, é isso aí, Leila, porque vai ter, né, vai ter a viver, é um workshop com vivência, então a gente vai experimentar, vai sentir no corpo esse próximo movimento. A Cláudia colocou aqui, tá na bio. Angélica, obrigada, professora. Gratidão por hoje. Espero que você tenha tido um insight, né? O que a gente precisa de um próximo insight para uma próxima ação. E assim a gente vai construindo, a gente vai levando. Você clica no... Bruno, você clica no meu nome. Quando você clicar aqui no meu nome, você vai ver depois. Aí você vai lá para minha bio. Aí lá na bio tem um link. Você clicou no link, você vai direto para fazer o workshop. Sandra Lindona, gratidão. Lili, gratidão. Um beijo grande no coração de vocês e vejo vocês amanhã, onde vamos falar especificamente sobre medo, inteligência emocional e inteligência sistêmica. Beijo, a live vai ficar gravada, quem quiser pode assistir depois.